despidas para ser revestidas. Despidas para ser revestida. Como que é o tema mesmo? Eu sei que você encontrou uma cheirosa, uma linda, uma princesa do seu lado, mas tem alguém aqui despida? Oh, não. Tem? Não. Nessa veste física não, né? Glória a Deus por isso. Porque a vestimenta, falam por aí, que as nossas vestes, elas não nos definem. Vamos ver o que vocês acham. Será que as vestes, essas vestes lindas que você está, te definem? Olha, quem acha que sim? Ó, tem algumas que acham que sim. Pode levantar a mão, não fica preocupada não. Não é pegadinha. Essa veste aqui, ó, ela diz alguma coisa? Ela te define? Ih, ó, ficou ali, né? Entre sim e não. Vamos lá, o que você acha? A roupa define você? Quem acha que sim? Quem acha que não? Então vamos ver. Nós aprendemos, e eu acredito que nas redes sociais, talvez você em algum momento falou assim, mas a minha roupa não me define. Realmente a roupa pode não definir o seu caráter, mas ela comunica visualmente a sua identidade. Então, ambas acertaram. A roupa pode ou não nos definir, mas elas mostram quem somos ou quem ainda precisamos ser. Por exemplo, você está toda linda aqui, né? Aí você vai lá para sua casa e amanhã no almoço de domingo você lembra que você tem que ir no mercado. E aí você pega aquele cabelo que está assim meio para cima, pega o chinelão, coloca no pé, vai para o mercado. E quando você está lá na fila do mercado, alguém olha e fala assim, oh não, parece até a pastora Débora que pregou, acho que não é não. Né? Ou então, você está lá na segunda-feira e entra lá na academia com aquele croppedzinho e com aqueles shortinhos curtinho, pequenininho. Ó, tem umas sendo reveladas. E aí, quando você está lá na academia malhando, chega a apóstola Fantin. Graça e paz. Você fala, meu Deus. Você se coloca debaixo daquele colchãozinho lá da academia e fica lá, Senhor, tenha misericórdia. Ou será que de repente te encontram por aí e você até tá linda, shalom, falando assim, mas de repente cortaram você no trânsito e você começa a buzinar e falar, ei, o que você está pensando? Vai lavar prato. E aí passa a sua líder de célula. Oi, querida. Oh, não. Eu quero dizer que a nossa roupa, ela pode não nos definir muito, mas ela mostra a nossa identidade. E existe, isso daqui é uma composição da roupa, roupas adequadas para ambientes adequados. Tem umas servas de Deus lá de Nárnia, para a gente não jogar, porque você joga para a China e a pessoa, os chineses se ofendem, você joga para os Estados Unidos, não é da restauração também não. Mas lá em Nárnia tem umas mulheres que acham que são mulheres de Deus, assim, e aí elas falam, imagina, vou para a praia de quê? De burca. Aí coloca aquele biquininho pequenininho. E como se não bastasse, ela faz o quê? Uma selfie. E faz o quê? Guarda? Faz o quê? Ah, Senhor, traz a libertação. Para essas mulheres lá de Nárnia, que a gente nem se identificou. Não é? Então a nossa roupa, as nossas vestimentas,
elas precisam ser vestimentas que revelam uma identidade de Cristo. Aqui hoje todas nós estamos princesas de Jesus, revelando que somos filhas do Deus Altíssimo. E essa roupa, ela é permeada da vestimenta, ou seja, a gente vai para a casa de Deus, ninguém precisa vir como novo café. Sabe como que é o novo café? A vácuo. Ninguém precisa vir para a casa de Deus a vácuo, né? Deus é justo e a irmãzinha de Nárnia é mais justa? Senhor. Ó, tem uns fala Deus. Ninguém precisa vir para a casa de Deus. Aliás, na casa de Deus, lá nas irmãzinhas de Nárnia, que a gente já está falando para elas quando elas vierem. Quando elas forem adorar a Deus, elas têm que poder levantar a mão e não aparecer a sua barriga. Hoje, no meio da adoração, você pode levantar as suas mãos? Ou só aqui? Senhor, levante sua mão aí. Ah, tá bom. E uma saia, é claro que a saia comportada da mulher de Deus. A ponto de você estar sentada e como princesa decidir fazer o quê? Cruzar a perna, né? E aí a gente não sabe se vê o céu dos céus ou o céu de outro céu. Eu preciso vir para a casa de Deus e poder falar assim, prostre-se diante do Senhor, e você se prostrar e não ter nenhum banco por aí, nenhum cofre exposto. Então essa é a roupa da mulher de Deus. Mas é claro que não sei por que eu estou sendo redundante, porque aqui você já sabe, eu também, né? É para as mulheres de Nárnia, como eu estou falando. E hoje nós vamos aprender também que nesse contexto, falando de vestimenta, existe essa vestimenta física, de mulheres tão lindas, mas por fora, bela viola, por dentro, olha, vocês são boas de ditado. Existe uma veste que o Senhor desejou lá na primeira essência, para mim e para você. Uma veste que não está só nos nossos adornos, no nosso cheiro. Como é gostoso um bom perfume, um perfume refrescante. Fica sem tomar banho uns 3 dias e vem aqui para a conferência. Oh, não! Quando você passar ali na porta, com certeza a gente vai te encher de perfume. Não é? Porque a nossa veste, ela também está ligada a essa veste, mas ao cheiro, à nossa conduta, aos lugares que frequentamos, como nos portamos. E quando Deus nos criou como mulheres lindas, que aqui eu só estou vendo mulheres lindas, e lá na primeira essência que Deus nos criou, Ele olhou para nós e falou, eis que o que eu fiz é muito bom. Vê se esse sorriso de quem está do seu lado é muito bom. Vê se essa mulher está linda. É linda. O Senhor nos criou com uma veste linda, de princesa, com adornos de princesa. Enquanto a gente fica preocupado, é bijuteria, ai, será que é ouro? Ih, será que fica preto? Lá em Provérbios fala que mais do que prata e do que ouro, mais valioso do que tudo é a sabedoria. E quando Deus nos criou, lá no início, Ele nos criou assim, para ser mulheres sábias, para ter vestes de adoração, para sermos mulheres de Provérbios 31, para sermos mulheres adoradoras. Essa adoração estava maravilhosa, subiu um cheiro suave e agradável diante do Senhor. Mas como será que está a nossa veste íntima? De repente entrou aí alguma coisa, caiu dentro do seu vestido, e você fala, ai meu Deus, você precisa de ser socorrida. Como será que está a sua veste íntima? Será que estaria condizendo?
E é claro que a gente está fazendo um trocadilho com essas vestes, mas a veste íntima é o nosso coração, o nosso espírito. Como ele está? E Jesus um dia, ele chega e ele fala lá em Mateus 9,16 sobre esta veste. Ele faz um comparativo. Ele fala assim, Mateus 9,16. Vai colocar aqui? Não. Vai? Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Sabe o que Jesus está falando? Ah, mas ele está falando de roupa velha, né? Ninguém aqui está com roupa velha. Estamos com roupas lindas e novas. Mas toda roupa velha um dia já foi nova. Então daria para nós fazermos um trocadilho dentro deste versículo, onde Jesus fala, não se coloca remendo de um tecido novo, de algo novo que eu estou te dando, se essas vestes não forem trocadas, alvejadas, lavadas, restauradas. Ele está falando isso e nós podemos fazer um trocadilho falando, também não dá para colocar um remendo velho nessa roupa nova. Aí você fala, mas quem que vai querer colocar um remendo velho numa roupa nova? Mas de repente você estava para vir aqui, comprou aquela roupa linda que é essa que você está usando, e na hora que você passa o ferro, o que acontece? Gruda e faz aquele buraco. Aí você começa a pensar, meu Deus, já sei, vou cortar essa camiseta. Pega lá a camiseta do Joaquim e corta a camiseta e tenta colar. Esse trocadilho é só para falar que nesta tarde eu creio, diante desse tema, o Senhor vai nos despir das nossas vestes velhas. O Senhor vai nos vestir de vestes novas. E o Senhor vai nos revestir com o poder, a autoridade que Ele planejou lá na primeira essência. Porque o inimigo quis roubar a nossa essência de mulher. Tem muitas mulheres achando, puxa vida, porque eu nasci mulher. Eu quero dizer que para este tempo você nasceu. E o Senhor escolheu você como mulher lá no ventre da sua mãe. Porque Ele vai te levantar, não só como pilastra, mas como coluna. E não só da sua casa, mas de toda uma geração. E aí você está aí se perguntando, porque eu também me pergunto, mas Senhor, já tem alguns remendos aqui. Talvez você começou numa caminhada com Cristo, você falou, agora eu vou fazer tudo diferente. Agora eu vou tratar diferente meu marido. Quantas casadas tem aqui? Deixa eu ver. Meu Deus, então balança as duas mãos, que é um privilégio ser casada. Oh glórias! Quantas solteiras tem aqui? Oh glórias! Não, levanta as duas mãos também, porque o céu está te fotografando para trazer o seu príncipe. O homem de Deus que vai ser privilegiado em casar com você. Olha, então estamos numa conferência de mulheres lindas, mulheres muito bem casadas, bem amadas, e aquelas que estão esperando no Senhor, que vão viver um milagre, que é o milagre do casamento. Casamento é um milagre? Sim, é mesmo, casamento é um milagre. Casamento é um presente de Deus? Quantas aqui têm filhos, família? Olha que delícia. Quantas aqui vão ter a sua madre aberta? Vão ser mamãe um dia? Algumas? Algumas muitas. Olha só. E dentro dessa palavra, eu quero dizer que você chegou. E talvez quando eu fale assim, aqui tem mulheres casadas, muito bem casadas. Você fala, meu Deus, não mora na minha casa mesmo. Quem aqui ama a sua sogra? Heloísa, levanta as duas mãos, Heloísa.
Heloísa é minha nora, tá, gente? Que delícia. Minha nora amada, filha única e para sempre. Mas quem aqui tem a sua sogra e ama a sua sogra? Sabe por que Pedro negou Jesus, né? Ah, brincadeira. Gente, sogra é tudo de bom. Eu amo a minha sogra. Minha sogra japonesa, nipônica, criou o meu marido. Meu sogro queria muito um menino, porque diz que menino, ele, na família nipônica, é o que leva o nome, né? Então eles têm uma autoestima por meninos. Então eu tenho minhas duas cunhadas lindas, que nasceram antes do meu marido. E o meu marido, que é um japonês lindo, gente, o Jaspion mora na minha casa. Vocês não têm noção, mais lindo, mais cheiroso, mais ungido é o meu marido. E o meu marido era a raspinha do tacho da casa da minha sogra. Com 18 anos ele foi, conheceu Jesus, se batizou e estava lá na igreja. E ao outro lado estava essa belíssima que vos fala. Nascida e criada nos caminhos do Senhor, com pais, irmãos e uma família no altar de Deus. Fui educada a ser aquela esposa, a esposa da primeira essência, auxiliadora, companheira, amiga, de Provérbios 31, que cuida da sua casa, cuida do seu marido e submissa. Essa era a minha educação. E essa é a educação da mulher de Deus. Com 12 anos, eu via o casamento dos meus pais, um casamento delicioso. Meu pai era aquele que trazia um buquê de rosas para minha mãe e trazia um botão de rosas para mim. Trazia chocolates para minha mãe e trazia um bombom para mim. Então, gente, com 12 anos, quando me perguntavam assim, o que você quer do seu futuro? Eu falava o quê? Casar. Não, mas o que você quer ser? Casada. Não, mas de repente assim, se você precisar de estudar para alguma coisa, vou estudar para ser mulher de casa. Claro, estudei, fiz magistério, fiz pedagogia, fiz pós em educação especial, trabalhei na área. E isso é um outro pedaço, porque o que eu mais queria era ser casada. Esse era o meu sonho. Então, com 12 anos, eu comecei a fazer meu enxoval. Pensa, eu ganhava um presente no meu aniversário, a pessoa falava assim, o que eu posso te dar? Eu falava assim, qualquer coisa, jogo de cama, jogo de talher. A pessoa falava, que? Com 12 anos? Eu falava, ou pode me dar uma lingerie bonita? Porque é claro que a mulher de Provérbios 31 não faz campanha eleitoral na hora de dormir, né? Dorme com a camiseta do político. Misericórdia, né? Ou não faz maratona. O marido fala assim, ué, você vai correr amanhã e já está dormindo com aquela camiseta da maratona, sabe? Não. Então eu falava assim, ai, tudo que vocês quiserem me dar assim para casa, para coisas de casamento. E as pessoas falavam, tá louca. Na escola, todos os trabalhos que tinha, o que você quer ser quando crescer? Eu sabia que eu ia ser professora, mestre. Mas eu falava assim, quero ser casada. Quando eu pegava as bonecas, eu já falava as bonecas, meu menino e minha menina. E assim eu cresci. Quando eu conheci meu marido, ele foi para a igreja, ele foi lá, se batizou, estava lindo ali como Jaspion do lado dele, e nós começamos a conversar. E nessa conversa, um dia, eu falei para ele assim, então, assim, se você fosse casar um dia, porque qual era o meu sonho mesmo? Só que tinha mais um sonho acrescentado, eu falava, quando eu encontrar o meu marido, eu vou casar com ele em 1 ano. E aí eu estava lá com 19 anos, 18 para 19. E eu falei para ele assim, se você fosse casar, ele falou, eu nem penso nisso. Aí quase que eu já fiz assim, então, carta fora, né? Risca fora. Só que a gente estava numa conversa boa de amigos, fazendo uma amizade. E aí ele virou e falou assim, não. Eu falei, bom, quando eu encontrar a pessoa, eu vou casar em 1 ano.
Aí ele fez assim, tudo é conversado. Aí eu percebi que ele estava assim, meio de olho em mim, né? Porque como o japonês tem um olho mais pequenininho, não dava para saber muito se ele estava de olho em mim. Brincadeira. 1 ano e 20 dias depois. Os 20 dias é porque Deus falou assim, não pode ser do seu jeito. Então teve 20 dias a mais. 1 ano e 20 dias depois eu estava casando com o meu príncipe. Ai, que delícia! Com roupas lindas, uma casinha de princesa. Ai, parecia uma boneca. E fui para o meu casamento com essa veste nova, não é? E é muito bom a gente ir para o casamento com veste nova, encontrar lá as coisas novas, cheiro de móveis novos. Ai, agora eu vou fazer comidinha para o meu marido todo dia. Ai, como que eu vou falar com ele? Amor, faz um bico, né? Mas de repente, minha mãe e meu pai sempre falaram assim, filho de peixe não é peixinho. Quando se trata de Jesus, você vai ter que ter um encontro com Deus. E eu nasci crente, sou o máximo, estou indo para o casamento. No meu primeiro dia de casado, nós casamos no civil de manhã e íamos casar à noite na igreja. E eu lembro que meu marido começou a conversar e eu precisava terminar de arrumar a mala, já era meu marido, que lindo. E ele conversando com os meus irmãos e eu, amor, vem, você precisa me ajudar a arrumar a mala. Ele, já vou. Eu, amor, vem, você precisa me... Aí, sabe aquele negócio que vai subindo assim? Porque eu acho que eu esqueci de me apresentar. Eu sou Débora, o meu nome, ele tem o significado de abelha, então sou doce como mel. Mas tem o que nas abelhas, minhas discípulas sabem, o que? O ferrão. Aí o ferrão começou a vir, me dar um ciricutico. Aí eu falei para ele assim, escuta aqui. Se você não vier agora, eu não caso mais. E sabe o que ele fez? O que vocês acham que ele fez? Ele foi na hora nada. Ele falou assim, a partir de hoje, eu é que mando nessa casa. Gente, nós fomos para o nosso casamento. Pensa, eu já tirei a aliança, foi um negócio, tirei a aliança, falei que não casava mais. Aí veio meu pai, minha mãe, começou a orar por nós, é um ataque, deve ser, o que é isso que está acontecendo? E a gente, ataque da carne, né? Aquela roupa, aquela veste linda de noiva. E fui para o meu casamento com este pensamento. Tantos sonhos que a gente tinha ali junto. Aquela veste nova, linda. Mas quando eu cheguei no meu casamento, e eu não sabia que era lá, naquele lugar que Deus tinha marcado um encontro comigo. Porque aquele lugar fazia parte de todos os sonhos que eu tive. E é claro que em todos os sonhos eu pensava que, meu Deus, nunca ia ter espinho, que era só um mar de rosas. E nós começamos o nosso casamento e eu coloquei uma coisa. Eu coloquei o primeiro remendo. Eu coloquei o remendo falando assim: eu não vou ser submissa. Ele está pensando o quê? Que ele manda em mim? Que ele manda na nossa casa? Deixa eu ver onde eu coloquei um negócio aqui. Não tá. Tá? Não tá. Não sei se tá. Daqui a pouco eu acho. Achei. Eu coloquei um remendo. O primeiro remendo que eu coloquei era: eu não vou ser submissa. Até parece, esse homem vai ficar mandando em mim. Então era muito engraçado, porque se meu marido falasse assim: oi amor, é para tirar o sapato? Por exemplo, tinha limpado a casa. Toda mulher quer que tire o sapato, né, para entrar. E ele falava assim: oi amor, quer que tire o sapato? Aí eu falava assim: por favor. Só que aí, por outro lado, ele também pensava: eu sou o sacerdote dessa casa. Mas o sacerdote no pensamento de eu mando.
Então, se nós combinássemos alguma coisa, por exemplo, pode tirar o sapato, ele lembrava o quê? Eu mando. Se eu deixar ela mandar agora, não vai ter mais vez para mim. Aí ele pisava com o sapato. E eu falava, ué, mas você não ia tirar o sapato? Pronto. Eu falava assim, vou fazer um macarrão. Daqui a pouco eu vou falar da sopa da tolice. Vou fazer um macarrão. Aí ele falava assim, tá bom. Aí eu ia lá, preparava macarrão com molho branco, porque eu gostava de macarrão com molho branco. E ele falava assim, tá fazendo macarrão com molho branco? Eu falava, sim. Aí acho que ele pensava na cabeça dele, eu que mando. Ele falava, eu não quero com molho vermelho. E eu falava, não, vai ser branco. Ele vermelho, branco, vermelho, sei lá o que virava. Mas na sopa da tolice, eu falo que teve um dia que a gente chegou da Santa Ceia. Ai, Santa Ceia, até cantamos, né? Alvo mais que a neve, não é? Que a gente vai para a Santa Ceia e fala, Senhor, hoje eu estou fazendo uma aliança nova contigo. O que é isso que está acontecendo na minha casa? Esse capiroto está entrando. E aí eu lembrava, imagina, as mulheres de hoje em dia, elas não são aquelas submissas, não. Nós queremos igualdade. Meu Deus. A gente escuta isso lá fora, sim ou não? As mulheres de Nárnia querem igualdade. As mulheres de Nárnia não querem ser submissas. E eu lembro que nesse dia a gente chegou da Santa Ceia. Eu quero tirar mais um. A gente chegou da Santa Ceia, alvo mais que a neve, com a roupa limpa, né? Fizemos uma aliança nova com Deus. Aí estava frio e eu falei, não quero fazer comida hoje. Quem nunca? Aí eu falei para ele, amor, será que a gente pode pedir uma pizza? Aí ele falou, claro que pode. Ele foi lá para a sala e eu estava quase fazendo assim, yes. Pela primeira vez, brincadeira, viu? Aí ele foi lá na sala, daqui a pouco eu escuto ele falar assim, amor, acho que eu quero uma sopa. Falei, não é possível. Chegamos, tá frio, minha torneira nem era aquecida. Sopa, vocês sabem que a gente tem que cortar tudo bonitinho ali. E eu falei assim, não é possível. Aí ele falou assim, eu vou querer uma sopa sim. E aí eu fui para a cozinha e aquele dia eu estava assim, Senhor, não, hoje eu vou conseguir. E olha, fiz um esforço grande. E comecei a pegar os legumes da mesa, lá da geladeira, para colocar, para cortar. E não sei o que aconteceu, acho que um anjo passou ali para me testar, sabe? E alguns dos legumes caiu em cima do fogão e fez um barulho. Blá, blá, blá. E ele lá da sala falou assim, se for para fazer mal feito, não faz. E o meu ferrão começou de novo, né? Falei, meu Deus, acabei de tomar a Santa Ceia. Aí ele falou, viu? É com você mesmo. Aí eu peguei, fui fechar a porta do armário, o anjo bateu com força, gente. Aí ele falou, fica batendo nas coisas, quebra. Gente, aí o meu ferrão não aguentou. Eu peguei os legumes e para não fazer uma sopa nele, eu fiz uma sopa na porta da minha casa. Eu joguei todos aqueles legumes contra a porta da casa, fortemente ele se espatifou. Ou seja, não teve sopa, eu sei que deu uma briga, eu peguei meu travesseirinho, falei, vou dormir lá na minha mãe. Que como a apóstola falou, a gente mora tudo pertinho, né? Peguei meu travesseiro e falei, tá pensando que eu sou o quê? Eu vou dormir na minha mãe. Aí eu chego na minha mãe e falei, mãe, você não sabe. Ai, não dá para ser mulher sábia quando o homem é tolo. E ela falou, o que você está fazendo com esse travesseiro? Eu falei, mãe, deixa eu dormir aqui, porque o Dinho está brigando comigo, você não sabe como está meu casamento. E eu falava para ela assim, como a senhora aguentou? E ela falava, Débora, ninguém que segue a Bíblia, a palavra de Deus, não vai ser próspero, não vai ser bem sucedido. Sabe o que ela queria dizer? Que ninguém que vive com Deus, a primeira essência, vai deixar de viver as promessas, as bênçãos dele.
E ela falou, volta para sua casa, dorme lá. E eu falei, não, mãe, eu preciso dormir aqui. Olha, se você é mãe, não deixa ela dormir na sua casa, não. Aí eu falei, mãe, você precisa me acolher. Gente, lá atrás da casa da minha mãe tem um quarto. E aí, quando minha mãe me mandou embora para casa, eu peguei meu travesseiro e eu assim, não vou. Meu Deus, como que eu vou chegar agora e vou falar pro Dinho, voltei. Eu deitei no quarto lá de trás. Um quarto que ela tem de visita, daqui a pouco eu escuto alguém assim, ai, deve ser o Dinho que veio me resgatar. Não, era minha mãe. O que você está fazendo aqui ainda? E eu falei, eu não quero dormir com o Dinho hoje. Ela falou, não é só hoje, não, é para sempre. Porque o dia que você casou, você decidiu ser casada para sempre. E é claro, oh glórias, eu recebo mesmo. Mas com o tempo, vieram os filhos, o Senhor foi nos aplainando. Eu realmente fui mãe de um príncipe lindo, Pedro Henrique, meu primogênito. Tudo que eu queria era ser mãe. Nós estávamos com 3 anos de casado. E olha, você pode falar assim, as coisas já estavam tudo no lugar. Mais ou menos. Mas quando os filhos chegam, tem uma outra adaptação, sim ou não? Quem aqui já passou a adaptação do puerpério? Aí eu falei, meu Deus, é só se adaptar. E o negócio foi ficando mais difícil ainda. Com 10 meses eu engravidei do meu sonho cor-de-rosa. Eu tinha um sonho de ser mãe de menina. Fiquei grávida da Fernanda Beatriz. Que delícia, agora 2 filhos pequenininhos. Eu estou tentando tirar aqui, né, Fernanda? O negócio não vai dando. Mas eu lembro que o negócio começou a ficar mais difícil. Porque essas brigas, elas continuaram. Porque Deus falava assim, eu vou... Ah, é o outro. Deus falava, eu vou te pegar. Eu quero uma veste nova. Eu quero te despir. Porque, gente, o que mais tem por aí é nas redes sociais, assim, amor, vamos fazer um biquinho juntos. E depois uma casa de briga. Uma mulher arrogante, prepotente. Eu podia colocar toda essa culpa no Dinho, que eu acredito que ele está até me assistindo. Amor, eu te amo, não é culpa sua, é minha mesmo. Mas a Bíblia fala que a culpa era de quem? De quem que era a culpa? Minha. O que? A Bíblia te colocou como culpada, sim. Porque a Bíblia fala que a mulher sábia e a tola faz o quê? Com as suas próprias mãos destrói. Então quando eu queria falar assim, não vou fazer, ele está pensando o quê? Era a mesma coisa de eu falar assim, Deus, essa essência, essa primeira essência que o Senhor colocou, não gostei muito não. Deus, o que está aqui na Bíblia, não gostei muito não. Jesus, nem está tão feio, está remendado. E eu lembro de um dia, para algumas, isso vai ser um, não acredito. Acho que até para as minhas discípulas. Mas eu lembro que um dia, toda briga que a gente tinha, eu falava para ele assim, não está satisfeito? A porta da rua é serventia da casa. Não está satisfeito? Pega suas coisas e vai embora. Que tolice! Era a sopa da tolice, era a educação da tolice, porque aí eu já não estava mais nem preocupada com os filhos, com a geração, com os presentes que Deus me deu. E eu acho que eu repeti isso algumas vezes. E o Dinho, novo, também. Nós temos 10 meses de diferença, então nós casamos com 19 e 20 anos. E ele pensava, meu Deus, eu nunca vou conseguir exercer o sacerdócio nem de cuidado, nem de amor. Nunca vou ter a submissão, porque a submissão, ela é uma missão de apoio, porque Deus nos fez como auxiliadoras, Deus nos fez como ajudadoras.
Mas sabe o que a gente começa a pensar? Não, ele que tem que fazer. Não, se você não fizer, eu não faço. E o nosso casamento, a aliança que nós fizemos diante de Deus começa a virar um contrato. E claro, você pode falar assim, então você está falando só para mulheres casadas? Não, tem muitas filhas desonrando suas mães. Filhas que querem morrer cedo, porque a Bíblia fala que quem desonra pai e mãe morre cedo. Porque quem honra pai e mãe tem os seus dias acrescentados na face da terra. Tem filha falando, mas você não sabe como é minha mãe, não interessa. Você não sabe como é meu pai, não interessa. A Bíblia não mente, a Bíblia não muda. A Bíblia não precisa ser atualizada. E eu lembro que um dia ele falou, se você quer eu vou embora. Falei, pode ir. Mas eu achei que ele não ia. Arrumei as coisas dele dentro da bolsa e ele pegou a bolsa e foi. E aí pronto, o caldo estava entornado por completo. Cadê meu Jaspion? Aí meu sogro e minha sogra, que precisavam ser alcançados com Jesus, já ficaram sabendo que o negócio não andava muito bem lá em casa. Meus irmãos, porque a gente mora na Vila Feliz, todo mundo ficou sabendo. Minha mãe nem precisava de rede social. O Pedro Henrique, meu filho, ele começou a desenvolver um problema na fala. Ele falou muito cedo. Ele estava com quase... A Fernanda ia fazer 1 aninho, o Pedro Henrique estava com uns 2 aninhos e pouco. E ele começou a ficar gago, mas gago mesmo. E nós levamos no médico e o médico falou, está acontecendo alguma coisa, é um emocional. E eu falei assim, acho que não. A Fernanda começou a desenvolver uma irritabilidade, que eu vou ter que revelar, filha. Que um dia que ela foi na escolinha, eu era professora. E eu fui chamada porque a Fernanda tinha dado 8 mordidas na mesma criança. Imagina a mãe da criança, né? Ela fazia que ia abraçar e mordia, uma irritabilidade. Minha casa estava destruída. Aí foi o momento onde Deus me chamou. Meu pai e minha mãe sentaram comigo e falaram, é esse o quadro que você quer? Gente, era tão horrível ver que tudo aquilo que eu sonhei, aquela veste linda, eu falava assim, eu quero contar para os casais, eu quero um dia falar para os casais que é maravilhoso, para os solteiros, eu quero ver meus filhos. E eu olhava e falava, agora eu não sou digna. Um casamento que perdeu o respeito, que o amor ficou talvez adormecido, balançado. Os filhos que foram tão sonhados e desejados, sofrendo as consequências. E aí eu fui encontrada por Deus. Foi um dia como esse que você está aqui. E eu não sei qual é o seu quadro. O que marcou aí como remendo na sua história, na sua roupa? E naquele momento de encontro, Deus falou comigo, você sonhou e eu te dei. Mas eu te planejei antes de você sonhar. E se você sonhou e eu te dei, eu sou o mesmo Deus que posso trazer a restauração. Meu Deus! Aí eu comecei a lembrar que eu não casei para ser separada. Que eu não podia pensar só em mim, que eu tinha que pensar na minha geração. Que eu amava meu marido. Que o plano de Deus era perfeito. E quando Ele me encontrou, eu comecei a ver que, meu Deus, como é bom quando nós encontramos Jesus e nós olhamos para as nossas vestes e falamos, Senhor, e agora? Fiz tudo errado. Jesus não falou, não coloca remendo, já te dei uma veste nova, vai colocar esse remendo. E agora, Jesus, estou toda remendada. E agora essa história, como eu vou conquistar novamente o meu marido? Como eu vou conquistar novamente a confiança do meu sogro, da minha sogra?
das minhas cunhadas, dos meus irmãos? O que eu vou falar futuramente para os meus filhos quando eles pensarem em se casar? Como eu vou trabalhar com casais, que era o meu desejo? Eu queria ser a Manteiga Claybon, a família perfeita. E aí o Senhor me trouxe de volta à essência. E para terminar, sabe o que Paulo diz? Lá em Efésios 4:22, que é o que nós vamos fazer agora. Efésios 4:22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ele falou e ele fala para nós nessa tarde: pode tirar essa roupa, pode tirar esse remendo, porque eu tenho uma roupa nova para você. Quando Jesus falou lá, não se coloque, ele quis dizer: eu tenho algo novo. Você vai ficar vivendo do algo velho? Não importa que a sua história estava marcada, mesmo que você esteja toda linda, Ele ainda quer que você se despa. Você pode se despir na presença de Deus. Você está no lugar certo, porque teve um dia que eu falei: Deus, não tem mais jeito, não vai ter mais jeito. Cuidar de uma geração, ser pastora. Nessa época eu não era pastora, tá? Senhor, não tem mais jeito. E Ele falou: tem jeito. Ainda tem jeito. E Ele começou a me despir, e é o que Ele vai fazer nessa noite, nessa tarde, na nossa vida. Ele começou a me despir daquela prepotência, daquela arrogância, daquela infantilidade, porque o Senhor quer nos amadurecer, e Ele começou a me fazer voltar para a essência. Ele falou: mais do que esse louvor, o que eu quero? O seu coração. Fala: Senhor, o Senhor tem meu coração. Talvez hoje o seu quadro não seja familiar. Como você é conhecida lá fora? Talvez você fique pensando que não tem nem como ser restaurado isso. Já se perdeu. Você é conhecida como uma religiosa. Porque aqui, na presença de Deus, às vezes a gente se derrama. Às vezes as nossas vestes parecem até que já estão novas. Mas o Senhor conhece o nosso profundo. E nessa tarde, o Senhor vai nos despir. Porque nós precisamos voltar à verdadeira essência. Aquela qual nós fomos criadas, lindas. Qual o nosso perfume é com cheiro suave e agradável que sobe no altar de Deus. O ambiente da nossa casa vai ser de Provérbios 24. Cheio, os cômodos cheios do que é desejável e agradável diante do Senhor. As palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração vão ser agradáveis ao Senhor. Como foi essa restauração? Foi um processo maravilhoso de Deus. Nós fomos para o Casados para Sempre. Quem aqui já fez Casados para Sempre? Ai, que delícia! Meus pais, discipuladores, meu Deus, Deus deu uma resiliência para eles. Nos discipularam, entramos na visão celular no modelo dos 12. Tivemos discipulado, tínhamos padrinhos e amigos, que está ali minha amiga e irmã, Bispa Su, que me ajudou em todo esse processo. Os nossos filhos foram restaurados, a nossa casa foi restaurada. Gente, eu amo ser submissa.
Sabe por quê? Porque eu aprendi que existe algo muito mais profundo nessa submissão. Quando o Senhor disse que nós mulheres deveríamos ser submissas aos nossos maridos, Ele nos ensinou que enquanto Ele faz a obra aqui em nós de submissão, Ele faz a obra naquele príncipe que Deus te deu para ser um sacerdote. E quando nós vivemos nessa harmonia, a nossa casa é um pedacinho do céu. Um dia, quando eu e meu marido fomos chamados para ser pastor, e eu falava, Senhor, ainda pensava, como eu vou me despir às vezes contando isso, né? Como vai ser futuramente, porque eu não vou poder falar que tudo começou certo e tudo sempre foi certo. Eu falei, Deus, eu fiz tantos planos e eu ainda tinha esse pensamento que eu não poderia ser usada. Aí Deus, ousadamente, me chamou para pastorear famílias. Amo pastorear famílias. E Deus me deu uma palavra que eu quero deixar para vocês, Efésios 3:20. Quando eu pensei que não dava para ser melhor, Deus me apresentou essa palavra como promessa para mim e para minha geração. Ora, aquele que é poderoso, Efésios 3:20, para fazer, olha lá, tudo. O que está falando? Fala tudo. Tudo. Mas Ele vai acrescentar abundantemente e além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Sabe qual é o decreto de Deus para mim, para você, para a sua geração, para os seus netos, para a sua família, para o seu chamado? É o que Ele tem feito na minha vida. Muito mais além do que eu pedi, do que eu pensei, do que eu imaginei. Porque é para Ele, vem dEle, sempre será por Ele. Se é para Jesus, pode ser mais forte, com vivas de júbilo. Nós somos pastores. Pedro Henrique casou, eu tenho uma filha nora. Uma filha nora linda. Sou casada, muito bem casada. E casada para sempre. Eu acrescento sempre isso. Tenho uma filha linda, meus filhos na casa de Deus, na presença de Deus, adoradores, servos, ministram a palavra, levitas, e eu tenho certeza do que será da minha geração. Vai ser muito mais além. Então eu não sei o que remendou sua roupa, mas nós vamos nos despir agora na presença de Deus.